Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o conceito de tributo. O conceito de tributo, não há grandes divergências na doutrina acerca desse tema. Ele vem estabelecido no Código Tributário Nacional, no artigo 3º, que diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, olha só, no conceito de tributo, a gente tem toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então vamos passar por todos esses aspectos do conceito de tributo. Primeiramente, prestação pecuniária. O tributo é uma prestação pecuniária, que significa dizer que é em dinheiro. Pecúnia é tudo aquilo relativo a dinheiro, que está representado, ligado a dinheiro. Quaisquer outras prestações devidas ao poder público pelos particulares que não se enquadrem no conceito de tributo, como por exemplo, serviço militar obrigatório, o trabalho que é efetuado na condição de mesário, até mesmo de jurado no Tribunal do Júri Popular, não são exigências em dinheiro, logo não são tributos, porque são exigências em trabalho. Dessa forma, não são caracterizadas como tributo. A característica da compulsoriedade. Aqui, por se tratar de tributo, não basta a prestação ser em dinheiro, pecuniária. Ela tem que ser compulsória, que é sinônimo de obrigatória. A exigência tributária é obrigatória e, portanto, independe da vontade ou da adesão voluntária do contribuinte. Nesse sentido, é comum qualificar a obrigação de pagamento dos tributos como decorrente de lei ou ex lege. Significa o quê? Que não é contratual, que não é voluntária, que não é facultativa, é decorrente de lei. Por isso, ex lege, independe de vontade ou de adesão voluntária do contribuinte. Por isso que doações de algum cidadão que venha eventualmente a fazer ao Estado ou ao município, contrapartidas contratuais, como os aluguéis, o aforamento de imóveis públicos não são tributos, justamente porque tais prestações dependem da vontade do particular. Não são aí estritamente compulsórias. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Traz a possibilidade de a lei permitir a satisfação do crédito com algo que não seja moeda, mas que em moeda seu valor possa ser expresso, mas sempre passível de ser traduzida em pecúnia. Como a prestação é pecuniária, o credor só pode exigir dinheiro para a satisfação do crédito. O devedor, por outro lado, deve, em regra, entregar dinheiro, moeda corrente mesmo. Mas se abre a possibilidade de a lei permitir a satisfação da dívida com algo que não seja moeda, mas nela seu valor possa ser expresso. Essa expressão ela deve ser compreendida sempre pelo polo, pelo ângulo do devedor. Não pode o fisco, por exemplo, exigir sacos de feijão, de arroz, de milho ou de soja com o pagamento do imposto de renda do produtor rural. O fisco só pode exigir dinheiro, mas de forma excepcional, a lei pode autorizar o pagamento do tributo com algo que não seja moeda corrente. Por exemplo, a lei poderá permitir o pagamento do ICMS com parte da mercadoria, ou seja, a liquidação do tributo com a entrega de mercadoria. Lembrando que depende de lei essa autorização e a regra é o pagamento em pecúnia, em dinheiro. Outra característica do conceito de tributo é que não constitua sanção de ato ilícito. Aqui tem duas vertentes. A primeira é no sentido de que tributo não é multa.
A lei não pode incluir na hipótese tributária o elemento ilicitude. Sempre que o Estado lança mão de sanções pecuniárias para coibir a ocorrência de atos ilícitos, não se tratará de tributo. Assim, a multa de trânsito, as multas aplicáveis às empresas que causam dano ao meio ambiente, não são propriamente tributos, pois no caso, constituem sanção de ato ilícito, não podendo ser enquadrada no conceito de tributo, justamente porque está incluso aí na hipótese tributária, o elemento ilicitude. Aqui é uma sanção por um descumprimento da lei, certo? Outra vertente aí de não constituir sanção por ato ilícito decorre do princípio que o dinheiro não tem cheiro, pecunia non olet. Assim, atos ilícitos, certo? Não estão fora das hipóteses de cobrança de tributos. Aqui difere da primeira hipótese, porque aqui na primeira hipótese a gente tem no quadrante da lei a inclusão, do elemento ilicitude. Então aqui, multa não é tributo, certo? Porque não é possível incluir na hipótese tributária o elemento ilicitude. Lógico que aqui no pecunia non olet, o fato gerador do tributo pode ocorrer em circunstâncias ilícitas. Diga-se de passagem, crimes. Então, olha só, se alguém aufere renda mediante a prática de algum crime, como tráfico de drogas, jogo do bicho, até mesmo sequestro, deve pagar imposto da mesma forma que aquela pessoa que legitimamente, de forma lícita, com seu trabalho honrado e honesto, tenha auferido renda para obter o sustento da sua família. Não importa aqui, pelo pecunia non olet, a origem da renda, se é lícita ou ilícita. Aqui, neste caso, o dinheiro não tem cheiro. Esse princípio vai autorizar a cobrança de tributo, abstraindo-se completamente da ilicitude dos atos ou fatos que lhe deram causa. Outra característica do conceito de tributo é que é instituído em lei. Aqui, a instituição, a criação de tributo deve advir diretamente da lei. É o princípio da legalidade tributária. Por ele, não pode poder público, por exemplo, criar tributo mediante decreto, portaria ou qualquer outro ato infralegal. O artigo 150, inciso 1 da Constituição, estabelece que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Princípio da legalidade tributária. Por fim, no conceito de tributo, há cobrança mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Na atividade de fiscalização e exigência dos tributos devidos, a autoridade não goza de liberdade para agir segundo sua conveniência e oportunidade, ou aplicar critérios ou parâmetros que não estejam previstos na legislação tributária. Portanto, o sentido da vinculação da atividade administrativa aí é no sentido de se vincular à atividade, à legislação tributária. Há que se ressaltar que nem toda atividade administrativa voltada para a administração de tributos é atividade vinculada. A atividade de fiscalização, por exemplo, seu exercício pauta-se pelos princípios da moralidade, legalidade, eficiência, dentre outros princípios constitucionais e da administração pública, de forma que deve-se evitar a realização de fiscalizações cujo retorno em tributos seja menor do que o gasto público envolvido na atividade. Não há também parâmetros previstos na legislação
que fixe quais pessoas e em quais situações devam ser fiscalizadas. Exemplo clássico aí, a malha fina do imposto de renda de pessoa física. Não há na legislação de regência quais os critérios utilizados para que uma declaração de imposto de renda passe por uma análise mais criteriosa de um auditor fiscal. Retomando, tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Este é o conceito de tributo estabelecido no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Próximo vídeo a gente vai trabalhar conceito parte 2. Se você já gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho. Até o próximo vídeo.